Rapaz, mas o preço do ovo explodiu recentemente. E aí, precisamos entender o que está acontecendo, para onde que vai esse mercado, qual que é o cenário que se apresenta para a gente aqui nesse momento. E olha só, já teve um caso até de um roubo de uma carga de ovo de galinha lá nos Estados Unidos, avaliada em mais de R$200 mil ou $40 mil. Saiu até na Forbes essa notícia. E aí, o ovo tá valendo ouro. E vamos falar sobre essa situação nesse episódio com quem entende, com quem domina o assunto e respira: a avicultura. Olha só, o nosso convidado possui bacharelado em administração de empresas pela Universidade Católica de Goiás, com pós-graduação em administração de empresas pela Católica também, em Fundação Getúlio Vargas. Ele também é vice-presidente da Associação Goiana de Avicultura, respondendo pela Bolsa de Ovos e representante comercial dos ovos Sunny Eggs e com a família em Goiânia, Anápolis e em Brasília. Nós estamos falando do Elci Donizete do Prado, lá de Pires do Rio. Seja muito bem-vindo, doutor Elci. Muito obrigado, Pedro. O senhor tá bom? Graças a Deus, bem. Então, o senhor lá do Pires do Rio? Lá de Pires do Rio, terra boa. Saí de lá há bastante tempo, né? Mas sempre que posso vou lá revê-lo. Coisa boa. Pires do Rio, que é um polo importantíssimo dentro da produção da avicultura no estado de Goiás, né? Temos lá o grupo do Frango Friato, né? O frigorífico de aves Tomazino, que abate aí milhões de frangos diariamente, né, doutor? É verdade. E muito próximo da empresa a qual eu represento, né? Que é a Sunny Eggs, que fica em Catalão. É próximo dali. No distrito ali de Santo Antônio do Rio Verde. Uhum. O melhor ovo do Brasil. O Sunny Eggs é aquela marca que coloca galinha feliz na embalagem, não é? Exatamente. Ovos de galinhas felizes, não é? Isso. É, ovo livre de gaiola. Ovo livre de gaiola. É, ovo livre de gaiola. Nós temos uma produção ali, está em crescimento, né? O projeto é para 1 milhão de aves. E hoje nós estamos com em torno aí de 480 mil. 480 mil animais. Mas até o final do ano vai chegar a 1 milhão de aves. Vai chegar a 1 milhão de ossos. E só galinha de postura. Só postura. Só postura. É. E aí é mais aquela linha de ovos marrons ou... Tem as duas. Tem branco e tem marrom. Tem o branco e tem o marrom. E tem uma parte dela que vai ser ovo de gaiola também. Uhum. Então, tem uma parte que é... Hoje nós estamos com 300 mil aves já só livre de gaiola. Entendi. E o que faz o ovo ser o marrom ou o ovo branco? É a espécie da galinha? É a linhagem dela, é a raça. Isso. Entendi. Então, determinada raça produz ovo vermelho. E determinada raça, ou linhagem, né, que a gente chama, produz ovo branco. Produz ovo branco. Doutor Elci, e como é que a avicultura foi parar na vida do senhor? Então, eu comecei a trabalhar, não sei se você era menina ainda, talvez nem tinha nascido, em 77, na Granja Saito. Famosa Granja Saito. Isso, ali foi o meu berço, onde eu aprendi tudo, né, com os japoneses. O pessoal vieram, parte deles do Japão, e a maioria nasceram aqui e foram criados aqui, né? Então, para mim eu agradeço a minha vida pelos meus pais, a Deus, né, meus pais e a eles, que me ensinaram muito. Para mim foi uma universidade. Lá eu... Em Bela Vista, não é? Bela Vista. Bela Vista. Acho que tá lá até hoje, né? Tá. Lá eu aprendi, né, e me formei, fiz faculdade, fiz 2 pós-graduação, conheci vários países, tudo através de lá. Então, lá que me deu a base toda. E eu tive assim, você fez uma pergunta aí, por incrível que pareça, no dia 13 de março agora, encerrou as atividades lá. Em 2006, lá foi vendido para o senhor Josias, o dono do grupo Josidite. Potência. E com o falecimento do pai, aí o filho assumiu e ampliou mais em Leopoldo de Bulhões, concentrou lá. E aqui ficou, em Bela Vista, ficou muito próximo da cidade. E eles resolveram encerrar ali e fazer loteamento. Tá dentro da cidade praticamente ali. Tá cheio de chácaras ao redor, né? E às vezes, por causa do cheiro do esterco, da ave, tinha algumas reclamações. Aí o pessoal achou melhor investir mais para lá.
E o grupo Josidite, se eu não me engano, ano passado, parece que foram 2 bilhões de ovos que eles produziram. Eles são gigantescos também, né? Aqui é o maior do estado. O maior do estado. É. Deve ser um do Brasil, né, doutor? Do Brasil tem algumas granjas maiores. A gente vai falar mais na frente pelo Né? script, né, que eu recebi, mas aqui do estado de Goiás é o maior. Sem dúvida, né? É. Aí, quem são os maiores posturadores aqui do estado? Do estado é a Josidite e a Goiás Agroavícola, em Umas. Lá também produz em torno aí de 4.200 caixas dia, com 360 ovos. Caramba. E a nossa população goiana consome bem, né, doutor? Ovo, né? Consome bem. O consumo no Brasil cresceu muito. Nós saímos aí de 142 ovos em 73. Per capita? Per capita. 142? Chegamos aí a 260 em 2024. E a previsão de 272 para 2025. O consumo vem crescendo bastante devido à desmistificação do colesterol, né? E hoje, assim, os nutricionistas pesquisaram e divulgaram isso, sabe? O benefício que é em você alimentar bem, comer no mínimo 3 ovos por dia. É um alimento rico demais, né? Albumina, proteína, tudo quanto é proteína, né? Boa, sadia para massa muscular, né? Previne sarcopenia, favorece o ganho de massa. Lá em casa nós somos 3, eu, minha esposa e minha filha. Lá em casa são 5 ovos todos os dias, no café da manhã, dividido para nós 3, né? Então, é uma quantidade boa de ovos. Uma cartelinha daquela lá dá para uma semana, de 30 ovos. Que bom. Que isso espalhe, né, para todo mundo, porque realmente é um alimento muito rico, muito poderoso. No café da manhã, saudável. O café da manhã é sagrado, tem que ter o ovinho. Né? Ovo e fruta, não precisa mais do que isso. Ovo e fruta e uma fatia de pão de forma. Pronto. Café dos campeões. Então. Mas me conta, o que aconteceu com o preço do ovo aí recentemente, que o povo tá num bafafá danado? Então, historicamente, Pedro, o ovo sobe no período da quaresma. Normalmente é dezembro, aí janeiro tem uma queda, finalzinho de ano, né? Cai porque o povo, final de ano, aí pensa só em beber cerveja, comer churrasco, né? Aí o preço do ovo cai. E depois do carnaval, né, há uma expectativa onde muitos católicos aí não comem ovo dia de quarta e dia de sexta, né? Come só outra proteína, ou é peixe ou é ovo. E aí o consumo de ovo, historicamente, melhora e aumenta a procura nesse período. Também tem gente que deixa de comer carne, né? Na quaresma, né? E come só o ovo, né? Isso. Tem uns que não comem de jeito nenhum, mas a maioria é quarta e sexta. Não sei porquê, mas... eu lembro assim, eu fui católico muitos anos, mas eu lembro do padre falar assim que o correto, a recomendação que eles fazem é assim, é você fazer o jejum, mas usar aquele valor e dar em benefício de alguém que precisa de uma ajuda. Só que normalmente o pessoal só faz o jejum. Esse benefício aí fica para segundo plano. Amarra no rabo do Mas assim, o que aconteceu esse ano? De diferente. Houve uma crise na avicultura dos Estados Unidos. Hoje o mundo é globalizado, né? Tá tudo ligado. Mais do que nunca. Então, no último trimestre de 2024, foram sacrificados mais de 20 milhões de aves lá. Caramba. E com a entrada da JBS na avicultura, ela comprou 50% das ações da Mantiqueira, abriu um canal para exportar mais fácil para os Estados Unidos. Então, nesse período, janeiro, fevereiro, a exportação dobrou. 92% a mais. Caramba. Que foi para lá. Embora esse número dobrou a exportação. Mas o Brasil exporta menos de 1% da produção nacional. Menos de 1%. Mesmo aumentando 100%. Exatamente. Nós somos potência mesmo. Então, assim, isso aí diminui um pouco a oferta interna. E a lei maior do mercado é oferta e procura. Oferta e demanda. Não tem outra. Então, inegociável. Exato. Então, o que aconteceu? Janeiro subiu aí 11%, fevereiro subiu 19%. Por incrível que pareça, logo depois do carnaval, que é março, né? Que historicamente sempre sobe, caiu 7,32%.
em plena quaresma. Os avicultores estão avisados. Eu nunca vi ovo cair na quaresma. Mas a gente também, em compensação... já tinha vindo uma alta agressiva, nunca tinha né? visto um acréscimo tão forte, né, como nos últimos 2 meses. Que em média aí está dando o quê? 23%. Tá bom. No preço que está hoje, eu acho que está justo. É claro que quando a gente baixa, nem sempre o mercado abaixa aquele que a gente abaixou para eles. Eles ficam esperando para ver se não vai subir de novo, porque é quaresma, né? Ah, será que não vai subir? Fica todo mundo nessa... E é um produto também que tem um certo tempo de prateleira, né? Exatamente. Que o produtor consegue dar uma especulada também um pouco, né? Exatamente. Quando nós falamos aí da oferta e procura, né? O ovo, mais do que nunca, ele é... Como ele é perecível, ele é tremendamente influenciado por isso, sabe? Se o produtor tá com 2 dias lá, 3 dias de produção, ele quer ser livre dele. Se precisar negociar alguma coisa para rodar o ovo, ele faz, sabe? Porque ele tem consciência que o ovo tem que rodar, tem que ser consumido fresquinho. Uhum. E outra coisa também que eu vi que deu uma impactada no preço do ovo foi a questão do preço do milho. Porque o milho é a base da nutrição, né, doutor? Milho, ele significa mais ou menos 60% do custo da ração. A ração é 60% do custo da granja, normalmente. E o milho é 60% do custo Isso, da ração. 60 a 60 e poucos por cento do custo da ração. Então, o milho, se você pegar de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, subiu 51%. E puxou tudo. Muito, queira ou não queira. A soja, nós tivemos um alívio, caiu 10%, sabe? Então, pelo menos isso aí ajudou um pouquinho, embora o volume da soja é menor que vai na ração, sabe? Uhum. Mas também é uma quantidade considerável. Perfeito. Eu vi uma notícia lá nos Estados Unidos que, assim, sempre nas crises acabam que surgem oportunidades também, né, de várias criatividades, né, das pessoas, né, que estão envolvidas. E não sei se existe esse tipo de negócio aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos o pessoal tava alugando galinha. Você já ouviu falar isso? Não, só comentário, né? Você ouviu um comentário falando sobre isso? Eu vi. Que o cara tava alugando, Pedro, galinha, você acredita? Nível. Mas aí, aqui no Brasil não existe isso não, né? Não. Aqui eu já vi aluguel de granja, sabe? Aluguel de granja. Às vezes... Fechar um barracão lá e... Isso. Na área de postura, a Saito mesmo, teve uma época que alugou uma unidade da Cooperbras em Brasília, alugou uma unidade da Granja Fênix em Guapó, sabe? Uhum. Alugou por 1 ano, 2 anos, sabe? Cada contrato era renovado, né? Inclusive o seu Josias, na época, ele foi arrendar a Saito por 5 anos. Só que aí depois, com 3 anos, menos de 3 anos, ele comprou. Boa. Experiente demais, né? Muito. Ele foi lá para dentro, viu a... Na época a Saito estava passando por uma dificuldade muito grande e ele é diferenciado, sabe? Ele investiu muito rápido lá, conseguiu recuperar a produção logo e, coincidentemente, depois de 1 ano de preço ruim no preço do ovo, começou a reagir. 2, 3 meses depois, sabe, o ovo teve uma reação espetacular e aí ele investiu firme lá e comprou e para o bem de todos os funcionários, porque na época a gente ficava muito preocupado porque 1 ano anterior a Avestruz tinha dado um baque nos funcionalismos de Bela Vista, né? Uhum. E aí, na época lá era o que? Em torno de 480 famílias. Nossa. Aí o seu Josias assumiu lá e tocou e veio até agora. Tá aí só crescendo e expandindo, né, Exato. no mercado. O que é uma margem média do produtor numa produção de galinha de postura? Ela é melhor que a engorda? Ou não existe isso? São atividades completamente diferentes? O que a gente vê, né? Por exemplo, a bandeja no supermercado, não vamos falar do supermercado porque é consumidor final. Então ali tem a margem de todo mundo até chegar na prateleira, na gôndola do supermercado. Então você tá vendo a bandeja de 30 ovos por R$30, R$40, mas tem muita gente ali que tá ganhando ao longo da cadeia. Mas ali no primeiro nível ali, o produtor que sai ali de dentro da granja dele, que vai pro mercado, como que é a remuneração desse produtor? É uma atividade lucrativa, não é? Arriscado? Como é que é esse sentido? Pedro, ela é lucrativa porque senão
ninguém entrava, Ninguém né? tava no meio, né? Ninguém estava no meio. Então, você tem que estar muito atento, tem que fazer a conta todos os dias, né? Tem que procurar reduzir custo. Hoje em dia, assim, uma das dificuldades maiores é mão de obra. Mão de obra. Rapaz, mão de obra tá difícil. Hoje, com tanto benefício que o governo dá, ajuda disso, ajuda aquilo, vale aquilo, ninguém, Bolsa Família, ninguém quer trabalhar, ninguém quer registrar. Ninguém sabe? quer registrar, porque senão perde o benefício. Perde o benefício. Aí ele fica com esses benefícios e faz prestação de serviço aí por dia. Ele ganha um valor melhor, porque como não é registrado, não tem encargo, Não tem imposto, né? não tem subsídio nenhum. E aí ele complementa a renda dele e aí ele não vai de jeito nenhum. Ele vai até lá, vai querer trabalhar, mas só se for sem registrar. E hoje as empresas não querem correr risco. É porque aí não depois pode, aí mete a empresa no pau, né? não é? E o risco, né, de alguma coisa, acontecer alguma coisa também. É muito perigoso, então... E também é um negócio muito automatizado também, né? Eu sei, assim, quem faz um nível profissional, né? Lógico. Hoje foi uma assim, ó, é uma tendência que cada vez daqui para frente vai ser muito forte. Já há alguns anos, né? A Site foi até a pioneira a começar. Ela que foi nos Estados Unidos buscar essa tecnologia. E depois disso veio várias empresas. Hoje são poucas ainda que não estão, só os menores. Mas mesmo alguns menores estão procurando, sabe? Já estão fazendo alguns galpões menores também já automatizados, porque se reduz muito o custo, sabe? Muito, muito. E isso tem contado essa dificuldade que eu falei da mão de obra, que cada vez está Mais difícil. é um desafio aí para todo mundo, Qualquer todo área. produtor, né? Qualquer produtor. Então, e de vez em quando a gente reúne na associação para bater um papo, né? E é tudo, rapaz. Tem granjas aqui em Hidrolândia, tem em Goiânia, tem em Umas, né? Tem em Cristalina, tem em Lusiânia, Catalão, né? Em todo lugar. Anápolis, Abadiânia, todo mundo, rapaz. O problema é o meu. É a dificuldade. E pior que não é só na avicultura, né? Não é. É na avicultura, é na suinocultura. São em todas as esferas da pecuária, né? É verdade. Porque às vezes fala pecuária, o povo acha que é só boi, né? Mas pecuária é tudo quanto é produção animal, né? Com certeza. Que envolve. E aí, o que você acha que é a média da margem de um produtor de postura hoje? Ele ganha o quê? Ele 20%, 30% de retorno sobre a atividade, você acha? Aí se ganhasse isso tudo, tava bom demais. É menos? Não, em média no ano não dá isso, não. Como eu cuido da área comercial de vendas, né? Então, eu não tenho muito acesso a esses números de resultado. Se eu até soubesse antes que ia ser abordado esse assunto, eu tinha pesquisado, né? Tinha para trazer um número melhor. Mas assim, por exemplo, um supermercadista, ele puxa a margem lá no ovo normalmente. A maioria visa uma média de 30% a 35%. Na gôndola, final. Porque ele tem que tirar funcionário, energia, logística, né? estrutura. Ele tem que tirar todas as despesas dele ali. Então, mas tem supermercado que trabalha com margem mínima. Às vezes ele compra assim a dúzia, vamos supor, a R$ 5,90, vamos supor, vende R$ 5,99. Só para não dizer que não... Porque ele tem um ovo para chamar a atenção. Para trazer o cliente para o supermercado. Exatamente. Porque, na verdade, ele quer vender a carne, ele quer vender o produto de limpeza, o arroz. Isso. Né? Tem alguns itens básicos, né, que você pode ver, todo mundo que vai no supermercado leva ovo. Sempre. Então, se é um atrativo, aí ele trabalha, ele investe. Tem alguns comerciantes que já enxergaram isso e faz isso. Agora, no nosso caso não tem como, né, porque... você tem que colocar o preço, mas tem que respeitar o mercado. Não adianta você querer. Não, meu lucro tem que ser 20%. É o que o mercado paga. Se você não vender, vai ter que vender. Exatamente. Então, assim, hoje a produção
nossa, tem crescido, mas graças a Deus o consumo também tem absorvido, sabe? E algum excedente que tem, a exportação está nos ajudando ultimamente. Nos últimos 2 anos tem melhorado, sabe? Bom. E aí a gente tava até falando aqui, né, que subiu o preço, e aí deu esse auê todo, mas a hora que cai também, ninguém lembra não, né? Ninguém fala nada, né? Aí, deixa o produtor lá, né, se lascando. Assim, quando nós trabalhamos abaixo do custo, igual teve período, muito menos o presidente falar, né, o que falou. Então, mas assim, como ele não está no dia a dia, né, então ele acabou falando uma coisa talvez para chamar a atenção dos repórteres lá, da população, mas quem está na pele mesmo que sabe o que é carregar, quem está com o ombro debaixo do jacá que sabe o peso que ele tem. Exatamente. E aí você entende também da parte de engorda ou você fica mais na parte de postura? Não, como eu trabalho só na área de postura, né? Sempre foi. Sempre foi. Na parte de frango eu não consigo te responder nada, não. Qualquer coisa é só... Tranquilo. Mas aí a parte de postura é como se fosse uma vaca leiteira, né? Porque a galinha de postura ela põe ovo todo dia. De cada 100 aves, 98 bota. Todo dia? Todo ovo por dia. Um ovo gasta, uma galinha, ela leva de 24 a 26 horas para formar. Desde a formação dela lá no oviduto até sair lá na quarta. Isso é rápido demais, né? É muito rápido. Rápido. Então, assim, ó, para quem trabalha a ave, você sabia que para poder criar a ave é ciência, rapaz. Você tem que, demais, sabe, desde pintainha, quando forma, né, lá no incubatório, cuidado é igual um berçário. Igualzinho um berçário. Aí vem com um dia de vida para a granja. Ali é uma recepção especial, calorosa, cuidado, sabe? Com aquecimento, com luz, né? E os primeiros 122 dias é total atenção. Por quê? Porque é ali que você vai formar a ave que vai botar. Se você não forma ela bem, né? Dá uma alimentação balanceada, bem corrigida, ela não vai formar uma carcaça boa. E se ela não forma, ela não vai produzir bem. Então... Aí depois de chegar desse período, aí é só manutenção, aí é mais fácil. Mas até lá, o controle é bem rigoroso. Continua sendo rigoroso também, porque senão você faz aí os 122 dias, que é 4 meses, você só investindo. Você não tem retorno. A partir dos 122 dias, começa a pingar o primeiro ovo. E aí, se você não der continuidade, perde aquilo que você fez, sabe? Então, você vai colher o fruto, aí é a partir daí. Então, a manutenção tem que ser. E aí ela fica botando por quanto tempo? Em torno de 1 ano e meio. 1 ano e meio? Nossa, então é muito tempo. Então ela demora 122 dias para começar a botar. Isso. E aí depois que ela começa a botar, fica mais 1 ano e meio produzindo. Em torno de 1 ano e meio que a gente já leva para o descarte. E aí o descarte é o quê? Faz... Frigorífico. Vai pro frigorífico mesmo. Aí vira como se fosse um frango de engorda. Isso. Galinha de final de carreira. Que a gente galinha de final sabe? de carreira. Aí faz um ensopado dela. Porque ela é mais dura para cozinhar. E ela é mais dura. E aí, eu sei que dentro da postura nós temos também a produção de ovos férteis também, né? Tem. Não é o nosso caso, porque o nosso caso é só postura, né? Só postura. O ovo fértil é lá do incubatório, né? Que vende para nós, no caso. Ele cria o ovo para formar o pintinho, ele incuba e vende o pintinho para a gente. Entendi. Então, por exemplo, esse ovo de supermercado, ele não é fértil. Não é fértil. Ele não vai chocar. Não. Porque ele não teve a inseminação, né? Não teve. Esse de postura, ele tem uma inseminação? Como é que é feito? Não, o de postura, o matrizeiro lá tem, os avós, né? Tem. Tem o galo fecunda a galinha, tem. E aí choca, né? E para poder criar as matrizes nossas. Os avós têm os galos e as matrizes não. Aí a matriz põe o ovo, que gera esse pintinho, e aí esse pintinho vem pra gente com dia de vida. E esse ovo não gera, às vezes até algum consumidor, o ovo aqui tá com pintinho aqui dentro, mas não tem, não dá. Não tem jeito. Não tem jeito.
Isso é porque às vezes perdeu, né? Aí o cara acha que perdeu começou a... Por ser proteína, 3, 4 dias depois que quebra, rapaz... Já era. Né? E fede, hein? Nossa, é forte. Muito forte. Eu aprendi uma manha, que é o seguinte, eu pego a lanterna do celular, aí você põe ela no ovo assim, ó. Se tiver claro, hein, o ovo tá bom. Se não, a luz não passar, né? Aí a hora que você vai comprar, você pá, rapidão. Aí não tem perigo, não. Né? Nas granjas tem ovoscopia que faz esse trabalho, sabe? Ovoscopia? É. Faz. Às vezes, pode ser que algum funcionário deixou passar, mas normalmente você vê longe. É nítido. Aí nem sempre é 100%, né, a mão de obra. Claro. Então... E também é porque às vezes o ovo, igual você falou, é muito rápido e às vezes ele tá ali estragou agora, mas ainda passou, mas daqui 2 dias já não presta mais. Acontece também, né? É verdade. Se ele trinca, né, aí daí... Não vê. Entra ar, prolifera... Né? Bactéria é rápido demais. E é um meio de cultura rico, né? É rico. Nutritivamente falando. É verdade. Quem encostar ali vai querer morar ali, né? É verdade. De bactéria, né? É verdade. E o que na sua visão e experiência que a gente pode ver no cenário nos próximos meses? Você acha que isso vai estabilizar ou essa alta vai continuar? Não, na minha opinião, já estabilizou. Acionando a sua bola de cristal aí? Isso. Assim, ó, pela vivência, né, já estabilizou. Tanto é que teve esse recuo de 7,32, foi 16 reais. Em uma semana caiu 16 reais. Nossa, ninguém falou nada. Por incrível que pareça, ninguém fala. Mas já estabilizou. Eu acredito assim, aquelas altas constantes, né, igual teve, não vai ter. Por quê? Porque achou o ponto de equilíbrio, né? A exportação vai continuar? Vai, porque lá precisa, né? O mercado, o dólar deu uma melhorada, então isso ajudou também. Melhorada assim, né? E subiu, então favoreceu quem exporta. Nós não exportamos, nós vendemos só aqui no mercado interno. Mas quem exporta ganha um pouco de dinheiro, né? Foi favorecido nesse ponto. E aí, como você tem uma empresa para ter lucro, né? Para gerar resultado, para atender o consumidor, que seja brasileiro ou americano. Como eles estão lá, eles não estão errados de buscar melhor resultado. Se eu tivesse também, você tivesse, a gente faria a mesma coisa. Lógico. Agora, o maior desafio nosso da avicultura, eu vejo, são 2. Primeiro é mão de obra. Mão de obra é uma coisa que a gente vai... a gente torce para que nossos políticos, assim, sabe, dá um estalo na cabeça dele, daquele tipo do Pedro Bock que acontecia antigamente, e traçam uma política não eleitoreira, sabe, mas para resolver, né? Para resolver, uma coisa duradoura. Se ele quer investir em alguém, né, invista para valer, invista na educação, né, na formação dessa pessoa, para ele ter um salário justo, digno, né? Não para poder comprar ele, para ele poder votar nele, daqui a 4 anos tá ali, né? E sendo favorecido, sabe? No fundo eles veem o lado deles, não vê o lado da população. Outra coisa que eu acredito que nós avicultores temos que... O maior desafio de todos eles é não deixar... É a gente cuidar direitinho da sanidade para não deixar a influenza aviária entrar aqui. Porque se entrar, é um desastre. Aí o preço explode. É um desastre. Aí, por exemplo, determinada região, você tem que sacrificar as aves tudo. E aí? É um prejuízo para o país, né? O país vai ter que bancar isso aí. Né? Porque como é que... Se eu tenho uma ave lá, uma granja lá com 1 milhão de aves, como é que eu vou sacrificar isso aí? Né? Eu sei que o governo, ele procura, de uma forma geral, os órgãos, né? Os órgãos competentes aí procuram orientar direitinho nesse sentido. Os cuidados, né? Hoje faz muitos treinamentos, muitas orientações para evitar. Antigamente, a gente levava visita, na época da site mesmo, quantas vezes nós levamos cliente para conhecer a granja, ver como é que é produzido o ovo. Opa, era bonito. E os clientes ficavam muito satisfeitos. Hoje, se atender um comprador, hoje o granjeiro vai para
para um restaurante, para uma lanchonete, sabe? Não leva o cara lá para dentro da granja. Não leva. Quando vai, tem que ir trocar de roupa, desinfetar, sabe? Todos os cuidados possíveis. Mas é uma necessidade. Total. Né? Uma necessidade. Porque se Deus o livre acontecer de entrar numa granja aí, Nós temos um de uma problema para grave. outra, rapaz, é daqui para ali. É daqui pra ali, né? Então, o maior desafio que a gente tem hoje, eu acho que é isso aí. Sanidade. Sanidade. Manter o padrão Exatamente. de qualidade. Show de bola, excelente. Elci, muito obrigado Valeu, pela Pedro. sua participação aqui. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor. Também agradeço. Foi curto, mas acho que a gente conseguiu passar muita coisa, né? Opa, também agradeço, viu? Precisando, estamos sempre à disposição. Beleza, e o pessoal que quiser saber mais sobre a associação, quiser acompanhar seu trabalho, tem algum site, alguma rede social? Tem a do Instagram, eu até passei para a menina, depois eu posso passar para você também. Combinado, Tá então. bom? Então tá. E depois também eu vou trazer um ovo aqui para você experimentar. Não sei se você já consome o Sanex. Você consumo? Ah, já, né? Então tá. Então, Demais. mas mesmo assim eu vou mandar depois. Galinhas Pra felizes. você. É. Show de bola. Livre de gaiola. Livre de gaiola. Tá bom? Obrigado. Valeu. É isso. Então, obrigado você também que está aqui acompanhando esse nosso episódio. Gratidão. Faltou alguma coisa? Pergunta aqui embaixo que nós vamos ter o prazer de te responder. Inscreve no canal aqui, deixa o seu like e acesse o nosso portal de notícias www.agro2.com.br e segue também o nosso perfil nas redes sociais @portalagro2. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.